Boa tarde a todos. Meu nome é Renata, eu sou analista de marketing da J Experts. Quero agradecer a todos pela participação e eu vou ficar com vocês aqui no chat. No entanto, as perguntas serão respondidas no final dessa apresentação. Eu vou passar a palavra para a Cláudia Oliveira, nossa diretora de Customer Care. Se vocês precisarem de mais informações, o chat está online. Boa tarde, eu sou a Cláudia Oliveira, diretora de Customer Care da J Experts, e nós introduzimos agora este primeiro evento aí com vocês, que a ideia nossa é fazer uma interação com os usuários, né, com a nossa base de clientes, tá? Esse evento será um evento mensal, com alguns temas, né? Esse nosso primeiro tema é de governança, direto ao ponto. E direto ao ponto, porque é um tema específico, a gente vai levantar este tema, falar um pouquinho sobre ele e já entrar na prática de como vocês podem utilizar com o Channel, com a ferramenta que vocês têm. A ideia é ter uma interação com vocês, né? E futuramente, através deste primeiro, vocês sugerirem alguns temas novos, o que a gente pode ter aí futuramente na grade. Senão a gente vai buscar esse tema e trazer para vocês e divulgar. Cada vez mais e a cada evento a gente ter mais interações, inclusive futuramente de algum case dos nossos próprios clientes, né? Então a gente ter essa discussão com relação à utilização e à prática. Nós também, nessa ideia, é reciclar o conhecimento, então é bom deixar claro que não é um treinamento, por isso que o nome diz direto ao ponto, que é a gente puxar esse tema e introduzir para vocês na prática como que a gente pode utilizar, como que vocês podem usufruir de resultados com a ferramenta, tá? Então, eu estou passando agora a palavra para o Maurício, que vai fazer a parte de introdução e desenvolvimento do evento. E no final, aí, vocês podem fazer as perguntas, a gente ter essa troca de experiência com vocês, tá bom? Obrigada, pessoal. Primeiramente, então, boa tarde a todos. Eu sou o Maurício, sou Head de Produtos aqui da J Experts em Florianópolis e agradeço também a Cláudia pelo convite de participar desse primeiro evento do Direto ao Ponto, né? Eu acho que é um evento muito interessante, né? Porque tem esse contexto de mostrar na prática como que a gente resolve um determinado problema usando a nossa ferramenta, que é o Channel, ok? Então, vou apresentar para vocês muito brevemente só uma introdução inicial e a ideia é mostrar, então, navegar na ferramenta e criar um cadastro, né? O tema que foi escolhido para esse primeiro evento é a parte do planejamento estratégico de TI, como que a gente desdobra esse planejamento em iniciativas e indicadores, ok? Bom, só rapidamente falando um pouco do Channel, né? O Channel é a nossa plataforma de governança de TI, que ele é composto por essas 4 grandes áreas, né? Então, primeiramente a parte de governança da estratégia, no qual ele possui ferramentas de gestão estratégica, de gestão da inovação, de seleção e priorização de investimentos, de GRC, né? Que é governança, risco e compliance, né? Entrando na parte de governança de investimentos, ele contempla toda a parte de capacity, né, de gestão da disponibilidade dos recursos, de orçamentos, da parte de programas e projetos e portfólios, né? Também a parte de aquisições. A governança da rotina entra na parte de gestão de demandas, gestão de equipe, qualidade, comunicações e, por fim, a parte de performance com foco principal na gestão de indicadores, né, indicadores de projeto, indicadores gerais da sua área, indicadores de risco, né, os famosos KRIs, e a possibilidade de você estar também gerando toda a parte de gestão à vista através da ferramenta, ok? Como eu falei antes, né, então o tema é o planejamento estratégico de TI na prática, com desdobramento em indicadores e iniciativas, né?
porém, esse desdobramento pode ser um desdobramento para qualquer área, não necessariamente só para TI. Né? Você pode criar o seu plano de marketing, plano estratégico de marketing, seu plano estratégico comercial, ou mesmo o plano estratégico da empresa. Né? E o que eu vou estar apresentando para vocês, né, que ele é uma sequência de passos, né, que você precisa fazer para ter esse desdobramento, partindo da criação do plano até a parte de gestão à vista, né, você dando visibilidade para os seus principais stakeholders do andamento da sua estratégia, dos seus indicadores e das iniciativas estratégicas que estão apoiando esse plano. Né? Então, para isso, eu tenho uma breve introdução, né, que eu estou fazendo agora, e a sequência de passos, né, que a gente precisa para criar e desdobrar um plano, ela vem aqui da parte de cadastro do plano, depois a gente cadastra os objetivos estratégicos, isso a gente vai estar fazendo aqui na prática, na ferramenta, indicando a relação de causa e efeito entre os objetivos, cadastrando indicadores e associando esses indicadores aos nossos objetivos estratégicos, fazendo a parte de associação de projetos ou iniciativas estratégicas, programas, aos meus objetivos, né? Mostrando como que eu faço a associação de riscos corporativos aos meus objetivos estratégicos, e finalizando com a parte de painéis de controle para prover uma gestão à vista e uma visão geral dos principais relatórios. Né? Eu já atuei diversas vezes em implantações, vou procurar também ao longo da apresentação, né, dessa prática, né, não é nenhuma apresentação, é uma prática, passar alguns macetes, algumas dicas que eu acho interessante na hora de estar fazendo essa implementação, ok? Bom, como eu falei que a gente já está falando sobre o desdobramento de um plano estratégico, eu só coloquei uma telinha rápida do COBIT, né? O COBIT é a nossa grande norma, né? Norma não, as boas práticas de governança de TI, né? Que são bem aceitas no mercado. E o COBIT fala da necessidade do desdobramento, então, dos objetivos corporativos em objetivos de TI. Né? Então, ele fala que as partes interessadas, né, os acionistas, a direção, eles têm necessidades que ela influenciam, então, com base em 3 pilares, que é a realização de benefício, otimização de riscos e a otimização dos recursos. Isso vai ser desdobrado num plano estratégico corporativo. E esse plano corporativo, por sua vez, deve ser desdobrado em planos departamentais. Né? Então, no caso da área de TI, ela desdobra no plano estratégico de TI, né? E, segundo o COBIT, depois você desdobra nos habilitadores de processos e assim por diante. Então, o nosso foco vai estar dentro dessa caixinha aqui, do plano estratégico de TI. Ok? Então, vamos direto ao ponto. Vamos ver como que a gente faz. Legal. Primeiramente, primeira coisa, né, que eu passei para vocês, criar o plano. Para criar um plano estratégico, né, primeiro passo, vem estratégia, né, nos planos estratégicos, e eu vou criar o meu plano. Eu venho aqui e vou criar um plano, um novo plano. Eu vou chamar aqui, ó, webinar plano de TI, né? Eu tenho uma área que eu seleciono, vou botar que é da diretoria de TI, eu vou dizer que ele é gerencial, é um desdobramento, eu vou dizer qual que é o meu ciclo, né? Qual que é o período que está valendo esse plano, eu vou botar um período anual, e eu estou dizendo, isso aqui é anual e é um plano desse ano de 2018, vou botar aqui 2018, então vou botar de janeiro até dezembro de 2018, tá? Coloquei aqui, posso informar a missão da minha TI, missão da TI, eu posso estar botando a minha visão da TI, eu vou botar as estratégias da minha TI, vou botar agilidade, vou botar aqui inovação, tá, mais uma aqui, agilidade, inovação, enfim,
Vou botar aqui, ele está publicado, para depois aparecer para os meus usuários, vou salvar. Então, primeiro ponto, eu crio o meu plano estratégico, né? Só que esse meu plano estratégico está vazio, né? Simplesmente eu disse que eu tenho um plano, né, que ele está valendo para o ano de 2018, né? Defini lá as minhas diretrizes estratégicas, a minha visão, a minha missão, os meus valores, né? E agora eu vou cadastrar os meus objetivos, né? O Channel, ele implementa o Balance Scorecard. E o Balance Scorecard, ele tem uma série de perspectivas. Ele já traz uma carga com as principais perspectivas, né? Segundo Kaplan e Norton, eu tenho as 4 perspectivas: financeira, cliente, interna e aprendizado e crescimento. Caso eu queira modificar, eu posso vir aqui simplesmente e mudar o nome, certo? E o que eu posso fazer também? Eu posso já começar a definir como é que vai ser a causa e efeito entre as minhas perspectivas. Então, eu quero dizer que aprendizado e crescimento, ele afeta, né, ele influencia a interna. Então, o que eu venho aqui? Eu dou associar e eu simplesmente digo que aprendizado e crescimento, né, ele está influenciando interna. Voltei aqui, rapidamente fiz esse relacionamento e eu volto para a minha lista de objetivos, tá ok? Meus objetivos estão vazios, né? O que eu vou fazer? Vou começar a criar um objetivo. É muito simples a criação do objetivo. Você vai botar o nome dele aqui, um responsável opcional, um peso, porque a parte, o BSC, ele calcula uma nota final do BSC, levando em conta uma média ponderada. Então, aqui eu botei peso 1, e eu tenho qual perspectiva que vai estar esse objetivo. Se eu vir aqui e der um salvar, ele vai criar o meu objetivo aqui. Para a gente não perder tempo, eu criei também a possibilidade de eu importar do Excel. Então, para eu importar do Excel, qual que é a ideia? Eu crio um arquivo, né? Vou pegar um arquivo aqui para vocês. Né? Eu crio um arquivo, eu baixo o template, né? Eu vou criar um arquivo Excel aqui para você, tá? Vou criar um arquivo Excel aqui. Esse Excel eu já deixei pronto, né? Então, o que eu coloco no Excel? Eu coloco todos os meus nomes dos objetivos, né? Posso botar o responsável, que vai ser o username dele, o nome de login dele. Eu tenho o peso e eu tenho a perspectiva, que deve ter o mesmo nome que você cadastrou lá na perspectiva. Feito isso, você vem importar e escolhe o arquivo, né? Objetivo estratégico, eu dou um abrir e eu carrego esse meu arquivo. Agora vai pegar e vai carregar esses objetivos que eu defini, ok? Só aguardar um minutinho para ele carregar. Vou fechar o arquivo aqui também. Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos lá. Só um minutinho. Aqui. Cadastrou todos os meus objetivos. Então, vejam, esses objetivos, né, depois, eles são os objetivos definidos lá no COBIT. O COBIT, ele tem uma lista dos objetivos, né, de um plano estratégico de TI. O que eu vou fazer aqui? Eu só vou organizar, vou passar a parte financeira para cima, então vou dizer que esse aqui vai lá para o 5, para dar uma organizada. Financeiro, esse aqui vai lá para o 4. Então, estou com os objetivos da perspectiva financeira, eu estou colocando no início. Depois de financeiro, eu tenho a parte de cliente. Cliente, eu vou botar aqui na posição 6. Tem mais um financeiro aqui, que eu vou botar lá para o início.
Vamos lá, tem mais um de cliente aqui, que eu vou botar na posição 8. E eu vou botar esses últimos dois lá para o fim. Certo? Aprendizado e crescimento, aprendizado e crescimento. Então, o que eu fiz até agora? Até agora, eu criei o plano e eu criei os meus objetivos. E esses objetivos, eles estão associados às minhas perspectivas. Legal, né? O que eu vou fazer agora? Agora, eu posso vir aqui ó, no plano estratégico, mapa estratégico, e começar a organizar e definir o meu mapa estratégico. Então, vejam aqui, ó, eu tenho o meu mapa estratégico, né? Todos os objetivos que eu criei estão aqui. O indicador de causa e efeito que eu fiz lá no início, né, da perspectiva de aprendizado e crescimento com a perspectiva interna aqui. Então, o que eu faço? Eu entro aqui na ferramenta, eu vou só melhorar a diagramação aqui, eu posso ajustar o tamanho das caixinhas, para as caixinhas ficarem ok, então eu vou organizando elas aqui, eu vou fazer um ajuste rápido, ficou grande demais isso aqui, vou fazendo o ajuste, e eu estou montando o meu mapa estratégico. Dentro da parte de Balance Scorecard, o mapa estratégico é um dos principais relatórios, né, existentes, né, onde você usa para mostrar para a sua equipe, né, ou mostrar para a sua empresa como é que é o desdobramento da sua estratégia, ok? Só estou fazendo um ajuste rápido aqui, para vocês verem, botei mais para cá. O que mais que você pode fazer dentro do mapa estratégico? Você pode mostrar a causa e efeito, né, a relação de casualidade entre os objetivos. Então, você seleciona aqui ó, a ferramenta de link. E dentro da ferramenta de link, você começa a fazer essa relação de causa. Então, quando você clica em um objetivo, ele seleciona aqui em vermelho. Então, eu estou dizendo, esse objetivo aqui, ó, prestação de serviços de TI em consonância com os requisitos de negócio. Ele está relacionado com o quê? Se eu fizer isso, o que eu vou conseguir? Eu vou conseguir prover um maior alinhamento da estratégia do negócio de TI. Então, eu clico aqui, ele automaticamente faz a ligação. Mesma coisa, com isso eu vou poder fazer uma gestão do risco organizacional de TI, melhorar. Então, eu vou fazendo a minha causa e efeito. E assim, eu vou fazendo as minhas relações de causa e efeito. Ok? Isso eu posso fazer para todas as minhas perspectivas. Ó, vou colocando esse aqui, foca com esse aqui foca com esse, e assim por diante, ok? Ó, vou fazendo as minhas relações de causa e efeito, né? Obviamente eu estou fazendo rápido só para mostrar para vocês, e lá no fim você vem, salva, né? Salvei esse mapa, e eu estou com o mapa estratégico pronto. O que o mapa estratégico mostra? Mostra para a minha equipe, né? No caso, eu estou fazendo um mapa de TI, então está mostrando para a minha equipe de TI quais são os meus objetivos estratégicos e como que eles se relacionam. Eu estou mostrando para eles o que eu preciso fazer. Normalmente se lê de baixo para cima. Se eu fizer tal coisa, né? Se eu tiver conhecimento e expertise e iniciativas, eu consigo ter uma maior agilidade de TI. Se eu tiver uma maior agilidade de TI, eu consigo prestar serviços em consonância com os requisitos de negócio e, consequentemente, eu vou otimizar o meu risco organizacional de TI. Tá ok? Legal. Visto isso, o que eu vou fazer? Eu preciso começar a fazer o desdobramento, né? Mas como que eu transformo esse objetivo aqui numa iniciativa, em algo que o pessoal vai executar? De duas formas. Criando indicadores e criando iniciativas. Indicador é aonde que eu quero chegar. E a iniciativa é o como eu vou atingir aquele objetivo. Então, para isso, eu volto aqui no meu plano estratégico e vou nos meus objetivos, né? Tem a minha lista de objetivos aqui. Então, vou pegar o primeiro objetivo, compromisso da gestão executiva com a tomada de decisão de TI. E aí, eu tenho duas formas de associar
indicadores, né? A primeira forma é eu criando um indicador dentro do meu plano estratégico. E a segunda forma é eu associando um indicador geral, um indicador do channel. Né? Qual que é a diferença dos dois? A diferença é a visibilidade desse indicador. Se eu criar um indicador dentro desse plano, né, do plano estratégico de TI, revisão 2018, ele só vai ter visibilidade aqui dentro desse plano. Se o ano que vem eu for criar um outro plano, ele não vai ser visível. Eu posso ter até uma cópia, mas não vai ser o mesmo. Então, eu não vou poder acompanhar o histórico dele ano a ano. Agora, se eu vier aqui e criar um indicador, aqui dentro, desempenho, cadastro de indicador, esse indicador aqui, ele tem a visibilidade, né, em qualquer local dentro da ferramenta. E eu posso associar ele a qualquer revisão de plano ou a qualquer plano estratégico, ok? Seja ele de TI, seja ele corporativo, seja ele o que for. Né? Para criar é simples, eu venho aqui incluir indicador na raiz, eu vou chamar aqui de teste, tá? Eu vou dizer a área que esse indicador está associado, né? Eu vou colocar quem vai ser o responsável por ele, né? Quem responde por ele, né? Se ele tiver ruim, quem que é o usuário que responde? Quem que administra ele? Quem que faz os cadastros? Qual que é a unidade de medida? Posso botar, se essa unidade de medida ela vem antes ou depois, é 30%, então ela vem depois. Quantidade de casas, eu vou dizer, ele é simples ou ele é uma fórmula? Eu posso fazer uma fórmula, por exemplo, o lucro é receita menos despesa. No caso, eu vou dizer que é simples, eu vou estar informando mensalmente ou dentro da periodicidade, eu vou estar informando o valor. Eu digo como é que é a meta, se a meta é simples, né? Se a meta é uma faixa, ou se ele não tem meta, se eu só estou cadastrando esse indicador para compor uma fórmula, eu vou dizer que ele é simples. Eu tenho a frequência que eu afiro a meta, vou dizer no caso que é mensal. Eu tenho a frequência que eu afiro a medição, né, a leitura do meu indicador, o valor realizado. Nesse caso, eu vou dizer que é mensal e eu preciso aferir até o dia 10. Tá? E aí, aqui eu vou para o próximo, eu digo que a totalização dele é um saldo, então o que vale sempre é o valor corrente. Eu posso dizer que é uma soma e ele vem acumulando o valor dentro do período que eu estou avaliando. No caso, eu vou dizer que é um saldo. E eu vou dizer como é que é o meu esquema de cores. Como é que são as cores? O vermelho, o amarelo e o verde e assim por diante. Eu vou usar o padrão do Chery. Por fim, eu vou dizer a polaridade. Né? Ele é maior, menor, melhor ou ele é menor, melhor? Né? Quanto maior tiver a medição, melhor indicador, como, por exemplo, lucro, ou quanto menor, melhor, por exemplo, custo. Eu vou dizer esse aqui, maior, melhor. E, por fim, eu digo, eu quero usar o desempenho do mês anterior enquanto esse não for medido, eu vou dizer sim, realmente eu quero botar o último desempenho. Tem algumas informações adicionais aqui. Essa aqui é interessante, eu gosto de usar classificador, principalmente para me orientar aqui na hora de fazer buscas. Então, esse aqui eu vou dizer que ele é um indicador estratégico. Esse é um macete interessante que eu gosto de usar nas minhas implantações. Né? Coloquei que é um indicador estratégico. Posso mudar nome de meta, benchmark, não quero mexer nisso nesse momento. E salvei, ele criou o meu indicador, está aqui ele, o teste. Né? Outro ponto interessante que eu gosto de usar é a parte de grupo. Veja, eu tenho vários grupos aqui. Eu posso usar grupo para informar que tipo de indicador é esse. Então, por exemplo, se eu estou usando o COBIT, eu posso dizer isso aqui está relacionado com construir, adquirir e implementar. Vou marcar. E eu posso dizer que isso aqui também está relacionado com desenvolvimento de software. Então, eu vou marcando os grupos que ele está relacionado. Eu marquei esses dois grupos, né? E ele vai colocar aqui, assim que eu atualizar, ok? Filtrar aqui, ele vai atualizar. Legal, colocou aqui, ó. Bacana. Visto isso, eu quero fazer o quê? Eu quero associar os indicadores que eu criei na minha estratégia. Então, eu venho aqui, eu estou usando, né? Eu gosto de usar os indicadores gerais, esses que estão aqui, né? Principalmente para poder aproveitar ano após ano e ter todo esse
essa série histórica. Então, eu volto aqui na minha estratégia, vou lá nos meus planos estratégicos e tem aqui, ó, o webinar, plano de TI, vou entrar dentro dele e lá nos meus objetivos, ok? Estou nos meus objetivos e vou começar. O primeiro objetivo, compromisso da gestão com a tomada de decisões de TI. O que eu vou fazer? Eu venho nesse primeiro ícone aqui e vou em indicadores. Quando eu venho em indicadores, ele vai me listar o que já está associado. Eu não tenho nada associado ainda. Eu posso criar um indicador dentro do contexto do plano, clicando em incluir indicador na raiz, ou eu posso associar esses indicadores que eu já criei. Eu vou associar esses indicadores que eu já criei. Então, eu venho aqui associar, ele vai me dizer qual indicador que você quer associar. Eu uso uma estratégia interessante, eu gosto de nomear eles, né? Então, por exemplo, esse aqui é o objetivo 1, eu botei um código 1.1, coloco o peso 1 nele, associei aqui. Vou associar outro a esse primeiro objetivo, tá? Vou pegar aqui o 1.2, vou botar aqui peso 1, tem 1.2, vou fazer a mesma coisa para o 1.3, tá? Vou pegar aqui o 1.3, coloquei aqui, peso 1, salvei, criei a minha associação desses 3 indicadores que vão aferir se eu tive efetividade no alcance do meu objetivo, associado, então, ao meu primeiro objetivo estratégico. Vou fazer a mesma coisa para o objetivo 2, alinhamento da estratégia de negócio à TI. Então, eu venho aqui, indicadores, né, e vou fazer a mesma coisa. Eu venho aqui, associar. Como eu falei, eu gosto de botar o código, então eu venho aqui e vou pegar agora o código 2, né? O 2.1, vou associar com peso 1. Vou colocar o 2.2 com peso 1. Vem aqui o meu 2.2, pegar ele aqui, vou associar. Vou botar o 2.3 e o 2.4. Vou colocar aqui o 2.3. E eu vou colocar o último, que é o 2.4. Pegar aqui o 2.4, tá ele aqui. Botar tudo peso 1 e o 2.4. Isso eu vou fazer para todos os meus objetivos, ok? Feito isso, o que eu já fiz? Eu criei o meu plano, criei os meus objetivos, eu defini minha causa e efeito, eu criei os meus indicadores e eu associei os meus indicadores aos objetivos, né? Em termos de indicadores, o que eu falta eu fazer? Falta eu definir a meta e falta eu aferir o resultado. Então, eu vou vir aqui, ó, desempenho, planejamento de metas, e eu vou pegar aqui, ó, 1.1, vou pegar lá o que eu criei, o 1.1, vou vir aqui na meta, né? Esse aqui eu já deixei pronto e eu defini a meta. A meta do percentual de objetivos estratégicos e requisitos do negócio apoiados pelos objetivos é 100%. Para agosto, setembro e outubro. Ó, vou botar aqui para novembro, 100% também. Tá? Coloquei a meta. Isso eu vou fazer, então, para todos os meus indicadores. Eu posso também vir aqui e importar do Excel. Eu baixo o arquivo Excel, preencho e importo. Legal. E depois? E depois, ao longo do tempo, o responsável pelo indicador, ele vai fazer a aferição do valor realizado no período. Como que eu faço isso? Desempenho, medição do indicador, né? Eu vou pegar de novo aquele meu indicador 1.1 e aí eu entro aqui, eu já fiz isso para adiantar, eu estou vendo como é que foi aferido. Eu coloquei aqui que foi 80% em agosto e 90% em setembro. Tinha botado até um valor para outubro aqui, como não começou outubro, eu vou tirar. Tá? Tá inserido o valor dos meus indicadores. Feito isso,
eu finalizo essa parte de indicadores. Então, o que eu fiz com os indicadores? Eu criei indicador, eu associei o indicador ao meu objetivo estratégico e eu defini sua meta e defini o valor medido, ok? Próximo passo, o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer informar no meu plano estratégico, fazer o desdobramento de como que eu vou alcançar esses meus objetivos estratégicos, né? Então, eu vou vir aqui, estratégia, plano estratégico, vou entrar dentro do meu plano que eu acabei de criar e vou associar as minhas iniciativas estratégicas. Como que eu faço isso? Plano, objetivos. Por quê? Porque eu associo os projetos, as minhas iniciativas a cada objetivo. E aí, feito isso, eu venho aqui, ó, associar programas, projetos e iniciativas. Vindo aqui, ele vai me listar o que eu tenho cadastrado. Então, obviamente, ele vai definir no que eu tenho visibilidade, né? O que eu tenho visão, os programas que eu tenho visão e os projetos que eu tenho visão. Eu vim aqui, identifiquei que eu tenho 8 projetos dentro e eu vou dizer que para esse objetivo, compromisso da gestão, eu tenho o projeto 1 e o projeto 2 associados. E eu vou dizer que o programa 1 também está associado. Para esse objetivo 2, eu tenho o projeto 3, o 4 e o 5 associado. E assim por diante. Para esse 3, eu tenho o 5 e o 6. Posso botar um programa ou posso colocar uma iniciativa. Quando que eu vou colocar uma iniciativa? Quando é alguma coisa pontual. Não chega a ser um projeto, é uma coisa bem pontual. Então, eu venho aqui incluir uma nova iniciativa, vou chamar ela de contratação de um novo gerente de projeto. Vou colocar aqui, ó, que a pessoa responsável por isso vai ser o diretor, né? Eu vou dizer que a área responsável vai ser a minha diretoria de TI. Eu vou dizer que eu vou fazer isso aqui, ó, de hoje até o fim do mês que vem. Eu posso botar um orçamento aqui de 10 mil reais ou de 10 mil reais. Não tive custo ainda, tá em zero, não comecei. Salvei, tá aqui, ó, uma iniciativa criada e associada a esse meu objetivo estratégico. Bacana, legal, tô com o meu plano ficando pronto, né? Já criei o meu objetivo, defini causa e efeito, criei os meus indicadores, associei os indicadores, associei os meus projetos. E aí, o que a gente viu? A gente viu que a gente também tem dentro do Channel, né, um módulo de riscos corporativos. E eu criei aqui os meus riscos de TI. E dentro aqui dos meus riscos de TI, eu posso vir aqui, ó, e definir os meus riscos de TI. Estou entrando dentro desse módulo novo, né? Foi lançado recentemente. E eu vou colocar aqui, ó, lançamento de um novo módulo, tal. Esse item aqui, eu vou dizer que ele está associado, né, ao que? Vou fazer o seu alinhamento estratégico. Eu vou dizer que ele está associado a determinado objetivo. Então, eu vou dizer, é um plano gerencial, é o webinar de TI, revisão 2018, e eu vou dizer que está associado a esse item aqui e a esse item aqui. O que eu estou dizendo? Que esse risco está afetando 2 objetivos estratégicos. Pode estar afetando a possibilidade de eu alcançar ele. E qual que é a vantagem de eu fazer essa associação, né? Segundo Kaplan e Norton, que são os criadores do Balance Scorecard, a grande vantagem de eu associar riscos corporativos ao meu plano estratégico, seja o meu plano corporativo, seja o meu plano de TI, é eu trazer esses riscos para a minha agenda estratégica. Toda vez que eu for fazer uma reunião de acompanhamento estratégico, eu vou estar avaliando esse risco e vou ver se ele continua existindo. E se ele continuar existindo, eu tenho que tomar uma providência. Eu tenho que mitigar esse risco, eu tenho que criar um controle para diminuir o impacto ou a probabilidade desse risco, né? Assim como eu faço em projetos.
eu faço para minha estratégia. Legal, né? Com isso, o que eu tenho? Eu tenho o meu plano praticamente pronto. E aí eu posso começar a ver os relatórios de acompanhamento. Né? Então, eu venho aqui, ó, estratégia, acompanhamento do desempenho estratégico. Venho aqui, vou selecionar qual que é o tipo, esse caso eu criei um gerencial, eu vou dizer que eu quero ver o relatório de mapa estratégico, vou selecionar qual é o meu webinar de TI, eu vou colocar aqui no período que eu quero ver até o mês de setembro, que eu tenho dados informados, tá? Vou botar aqui, ó, setembro, que eu tenho dados informados, eu vou clicar, ele vai mostrar como é que está o meu plano estratégico. Veja, ele já mostrou uma cor. O que é essa cor? É o resultado dele, indicado pelos indicadores que eu associei. Tá? Então, eu estou vendo, esses outros eu não botei indicadores. Está me mostrando uma cor. Ah, mas eu quero ver os resultados, como é que ele está. Eu posso vir nesse relatório, que é muito interessante, hierarquia de indicadores, né? E eu vejo qual indicador, como é que está o resultado de cada indicador que está influenciando nesse plano. Então, eu vejo, ó, esse meu plano está com desempenho de 86,87%. E esse desempenho está vindo aqui da minha perspectiva financeira. E aí eu venho no mais e eu vejo, ele está vindo da onde? Ele está vindo desses dois objetivos. Por quê? Porque os outros não foram informados, então ele está desconsiderando no cálculo. Eu vejo aqui, ó, que esse objetivo aqui, primeiro está com desempenho de 80% e esse outro 93%. E para eu ver o que está causando esse desempenho de 90%, qual o indicador, eu vou fazendo detalhe. Eu vejo, opa, eu estou com um indicador que está com desempenho ótimo, de 90%, mas esse indicador está ruim, está com desempenho de 55%. E aí eu venho no detalhe e vou ver a série histórica. O que está acontecendo com ele? Eu clico aqui e eu vejo a série histórica. Nos últimos 2 meses, né? Olha só, ele teve um desempenho abaixo do planejado. Era para eu estar aqui em cima, né? 90%, e eu estou aqui com 50%. Posso ver na tabela de medição, ó, era para estar em 100, eu tive 50 e 55. E aí o que eu vou fazer para corrigir? Ou eu vou lá no plano de ação e eu faço um plano de ação de correção para rodar o ciclo PDCA, ou eu reviso as minhas iniciativas, porque eu vejo, opa, talvez as iniciativas estratégicas não estejam tão eficientes como eu programei. E aí você me pergunta, tá, mas aonde que eu vejo tudo isso? Onde é que eu vejo as iniciativas estratégicas? Onde é que eu vejo esse alinhamento estratégico? Eu vejo aqui, ó, o relatório analítico. Né? Quando eu entro no relatório analítico, ele me traz toda essa informação dentro do mesmo plano. Então, ó, ele traz tudo. Então, eu pego esse primeiro objetivo aqui, que está com desempenho de 80%, quando eu clico, ele abre. Então, o que ele traz aqui? Ó? Ele está me trazendo, né, quais são os indicadores, né? Estou vendo eles aqui. E eu vejo, olha, eu tenho associado um programa aqui, eu tenho associado esses outros projetos, eles estão com desempenhos ruins, ó, ele está com desempenho horrível, né? Posso ir vendo isso indicador com indicador. Ó, esses indicadores têm essa aferição, os projetos que estão sustentando esse objetivo estão com essa aferição, e aí eu posso ver um Gantt dele, daí daqui eu já vou para o detalhe de ver o Gantt, ele vai abrir na janelinha e eu vejo o Gantt, né? E eu consigo ver, olha, eu estou atrasado porque eu estou nesse dia aqui e não foi iniciado, está com tudo atrasado. Eu posso, inclusive, entrar no meu projeto. E veja que interessante, aqui embaixo, eu já estou trazendo o risco associado. Ó. Eu tenho relacionado a esse objetivo um risco, né, de lançamento de um módulo a ser um grande sucesso, que eu não tenho medição lá, então não fiz a aferição da exposição e do farol, senão ele estaria trazendo o valor aqui. Então, eu tenho toda a informação que eu preciso no mesmo lugar. Onde eu quero chegar, o meu objetivo, como eu estou,
o meu indicador de resultado, como eu vou chegar lá, os meus projetos ou as minhas iniciativas e quais os riscos que estão me impedindo de chegar lá, os meus riscos. Esse considero talvez o relatório mais interessante da estratégia, é o meu relatório analítico, tá ok? E tem outros relatórios bem interessantes também. Por exemplo, relatório por período. Se eu quiser avaliar período por período, então eu vejo aqui como é que eu estava em janeiro, fevereiro, março. Falei para vocês que eu só tenho medição a partir de agosto, então eu vou vendo, né? Para cada indicador, para cada perspectiva, objetivo, os indicadores que estão suportando e as medições que ele tem, tá? E, para finalizar essa primeira partezinha aqui, painel estratégico é um relatório bem interessante que me mostra essa parte de a perspectiva, os objetivos e quais indicadores e iniciativas que estão suportando, além do resultado, né, aferido do meu indicador e do meu resultado das minhas iniciativas. Também uma outra visualização bem interessante para você fazer o acompanhamento do seu plano estratégico de TI, tá ok? Para a gente finalizar, o que falta? Falta a gestão à vista. Falta eu criar dashboards, eu criar planos, painéis de controle e eu apresentar para os meus principais stakeholders. E aí o Channel tem uma ferramenta fantástica que são os painéis de controle, ok? Então eu venho aqui, eu já criei alguns, né, para a gente não, em função do tempo. Então eu criei dois interessantes aqui. Um painel de controle para eu acompanhar os meus indicadores estratégicos, né? Então o que eu coloquei nesse painel de controle? Eu dei para ele uma visão de perspectiva. Então o que eu fiz? Eu criei para cada aba, eu criei uma perspectiva. Então, eu criei aqui perspectiva financeira, de cliente, interna e aprendizado. E eu botei aqui dentro uma lista de indicadores. E aqui, o que ela está me dando? Ela está me dando o resultado dos meus indicadores, os indicadores que eu associei para cada perspectiva. Então, eu botei aqui para de cliente, financeira, interna e aprendizado e crescimento. Tá ok? Essa é uma visão bem interessante, uma visão de indicadores, né? Uma outra visão interessante que você tem, né, também gosto bastante de usar, é o desempenho dos projetos. Como que estão esses projetos que estão me apoiando? E aí, eu gosto muito de alguns componentes, né, que são esses aqui. Esse primeiro componente aqui é um componente bacana, que é esse aqui, ó, situação dos projetos, que eu consigo ver, por exemplo, os projetos por status, os projetos por atraso, os projetos por tipo, né? Então você entra nele, você configura o nome dele, total de projetos, eu estou colocando a informação de pizza e status do projeto. Eu posso vir aqui mudar, eu quero uma rosca, né? Quero uma rosca 3D, vou botar aqui, ó. Eu vou salvar aqui para você ver, ó. Botei na forma de rosca, é bem dinâmico, né? Essa visualização. Eu tenho os tipos que está na forma de colunas. E esse outro relatório também é muito interessante, esse gráfico, que ele me mostra a lista de projetos com uma visão de progresso físico planejado e realizado. Então eu vejo, ó, esse projeto aqui está com atraso de 5%. Esse outro aqui está com atraso de 30%, 30%. Então, dá para ter uma visão bem interessante, né, dessa parte de gestão à vista. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui para cada um desses painéis e eu digo qual que é o público-alvo, quem que vai visualizar esses painéis. Então, eu vou pegar esse gestão de indicadores estratégicos e eu venho aqui, ó, e eu digo, olha, quem eu quero que visualize esse painel, né? Eu posso dizer, é uma área, são todos os usuários, eu vou dizer, ó, são todas as áreas, todos os usuários, não.
É um usuário específico, eu seleciono ele. É o diretor, é o Éder, é o gerente de operações, é o Maurício. Não, eu posso selecionar uma área inteira. Eu venho aqui e digo, olha, eu quero dar acesso para toda a área de diretoria de TI. Eu venho aqui e salvo. Então, toda essa área vai ver. Isso é bem interessante, porque eu consigo dar a visibilidade para cada perfil de stakeholder. Então, eu posso ter um painel de controle mais executivo, que eu boto para os diretores, um mais operacional, que eu coloco para parte de gerência média, os meus gerentes, e assim por diante, ok? E aí eu publico, e depois, inclusive, a pessoa pode vir aqui, né, e dizer, ó, por exemplo, vou pegar isso aqui de indicadores estratégicos, né, vou visualizar ele aqui. A pessoa pode acabar dizendo que ele quer que seja a página inicial dele. Né? Ó, aqui eu tenho a visão que eu vou ter, posso botar em tela cheia, posso diminuir tela cheia, né? E quando eu venho aqui na minha página inicial, eu posso, ou posso, se eu sou um administrador, dizer que aquele diretor, a página inicial, não quero que seja essa. Eu quero que seja essa que eu acabei de definir. Que ela está, vamos ver aqui, uma dessas aqui. Visão estratégica. Eu tenho que botar meu nome lá para ela aparecer aqui. Deixa eu voltar lá. Rapidinho, né? Está em desempenho, painéis de controle. Ok? E aí eu venho aqui, eu vou dizer que esse item aqui, monitoramento e gestão, ele precisa estar publicado, que ele não estava publicado. Quando ele está publicado, ele aparece na lista de pessoas para eles colocarem como página inicial. Aí eu venho aqui, vou definir como página inicial, e aí eu vou botar a minha lista de... Vou botar o meu item aqui. Não apareceu porque eu não coloquei o meu nome lá, mas vocês entenderam. O que mais que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e criar uma apresentação de painel de controle para botar numa TV e ele ficar rodando, né? Eu venho aqui e digo, olha, eu quero criar uma apresentação, né? Eu vou botar aqui o painel da TV e eu vou dizer que ela tem uma transição automática, que ela muda a cada 10 segundos. E eu vou selecionar quais itens que vão fazer parte. Eu vou botar que vai fazer parte esse. Aí depois, quando eu for visualizar, ele vai carregar e vai ficar mudando a cada 30 segundos. Isso é uma funcionalidade bem interessante para a gente colocar, por exemplo, numa TV que fique rodando aí na entrada da empresa, em algum lugar. Veja que a cada 10 segundos ele vai mudando de acordo com as abas e de acordo com os painéis que eu defini, ok? Então, pessoal, resumindo, né? Qual que era o foco? O foco era mostrar de uma forma prática, criando na hora, como que eu crio um plano estratégico, plano de TI, eu desdobro isso em iniciativas e indicadores, né? E para isso a gente viu aquela sequência de passos que eu passei para vocês, que é: primeiro se cria o plano, depois se cria os objetivos, depois se define causa e efeito entre os objetivos, depois se cria indicadores, se afere meta de indicadores, aliás, se informa a meta, se afere a medição, se associa esses indicadores aos meus objetivos, crio os meus projetos, programas ou iniciativas, associo essas iniciativas aos meus objetivos, associo riscos de TI ou riscos corporativos, se for o caso, e por fim eu crio os meus painéis de controle, que posso criar uma apresentação, que nem eu acabei de fazer, e tenho os meus relatórios que eu mostrei para vocês da estratégia, painel de controle, relatório analítico e todos esses outros, ok? A ideia era mostrar para vocês de uma forma bem prática, né? Principalmente nesse tempo de 1 hora, como que funciona esse cadastro, né? E
dessa forma, eu finalizo essa primeira parte e fico aberto a perguntas, a colocações, a trocas de experiências. E está aberto. Eu espero que tenham gostado e fico aberto a questionamentos. Alô? Questionamento? Maurício, o Everaldo levantou a mão, mas eu vou abrir o microfone para ele porque eu não estou conseguindo visualizar qual é a dúvida. Perfeito. Everaldo, seu microfone está aberto, se você quiser falar com a gente, fica à vontade. Ficou tímido. Né? Não, mas esse é outro cara. Bom, acho que a gente está com um problema de conexão, porque não veio a pergunta para mim, o microfone dele está aberto, ele não fala. Então, Isso. não veio mais, aproveitando. não veio mais nenhuma pergunta. Daí, eu queria só avisar as pessoas que a gente vai compartilhar essa apresentação. Eu vou mandar um e-mail de agradecimento. E junto com esse e-mail vai uma pesquisa, e na devolutiva da pesquisa, daí vai o link para onde está o vídeo. O Renan Reis fez uma pergunta. Quanto à parte de causa e efeito, poderia voltar a explicar a relação novamente, por favor? Claro. Vamos lá. O que significa a causa e efeito? A causa e efeito é uma forma de eu verificar como que eu vou alcançar os meus objetivos estratégicos, né? Então, dentro do modelo de Balance Scorecard, né, Kaplan e Norton falou muito bem que ele é balanceado porque as coisas elas precisam estar encadeadas. Então, sempre se lê de baixo para cima. Como que se lê? Se lê basicamente assim. Se eu tiver equipes de TI e de negócio motivadas e qualificadas, o que eu vou ter com isso? Eu vou poder... Aqui, tem coisa que eu vou responder. Vou poder ter a capacitação e apoio aos processos de negócio. Eu vou poder ter mais agilidade de TI. Então, como que você faz, você mostra essa relação de causa? Você clica aqui, ó, dentro desse ícone de link, e aí você vem aqui e você diz: se eu tiver equipes de TI motivadas e qualificadas, consequentemente eu vou ter mais agilidade. Criei uma relação de causa. Mesma coisa, eu posso ver, se eu tiver mais agilidade de TI, eu vou poder prestar serviços em consonância com os meus requisitos de negócio. E se eu conseguir fazer isso aqui, eu vou conseguir alinhar, ter um maior alinhamento da estratégia do negócio e da TI. Então, você sempre lê de baixo para cima. Isso mostra para a equipe, para a companhia, para o departamento, como que você vai fazer para chegar lá. E Kaplan e Norton fizeram muito bem essa questão do balance, porque ele diz, não adianta eu só definir metas financeiras. Eu preciso definir itens relacionados a pessoas, aprendizado e crescimento, relacionado a processos, perspectiva interna ou processos internos, relacionados ao meu cliente, que aí, eu tendo o meu cliente bem atendido, conseguindo prestar um serviço de qualidade, eu vou alcançar os meus objetivos financeiros. Então, a forma de você fazer é simples. Você entra dentro dessa parte de edição, vem no link e de baixo para cima você clica. Então,
conhecimento e expertise, selecionou vermelho. Se eu tiver o conhecimento, expertise e iniciativas, eu vou ter mais agilidade. E aí ele fez a relação de causa. Sempre lembre de, no fim, clicar em salvar, e aí você registra, você salva a sua relação de causa e efeito. Espero ter respondido. Só um último ponto antes das próximas perguntas. Como eu falei lá no início, essa iniciativa do Direto ao Ponto, ela vai ser bacana até com a contribuição de vocês de temas para os próximos eventos. Então, proponham, olha, gostaria de ver como eu resolvo tal coisa dentro do channel, que isso vai servir de insumo para que a gente defina os próximos eventos. Respondi a pergunta? Amigos, desculpa que eu deixei meu microfone aberto. Ficou claro a resposta? Se quiserem que repita alguma coisa, é só pedir, tá? E daí, enquanto vem essa devolutiva do que o Maurício acabou de explicar, eu vou fazer a pergunta do Everaldo que ele conseguiu mandar aqui para a gente. Então, é assim, com relação às perspectivas, normalmente os órgãos têm outras perspectivas. Existe alguma restrição com relação a ter isso padronizado? Digo, usado de forma diferente da apresentada? O channel, ótima pergunta. O channel, ele tem uma flexibilidade bem interessante relacionada à perspectiva. Ele tem também o conceito do tema. O tema é um agrupamento de projetos, de objetivos que têm relação. Por exemplo, eu posso criar um tema chamado inovação. As perspectivas, você entra aqui e você cria. Por exemplo, se eu estou num órgão público, provavelmente eu não vou ter uma perspectiva financeira, eu vou ter uma sociedade ou sustentabilidade. Eu venho e crio sustentabilidade. Né? A ordem dela eu mudo aqui também. Eu posso ter sustentabilidade, aqui eu posso ter outra chamada de... Posso passar essa para baixo, aqui eu posso botar uma do lado da outra, e é assim que ela vai aparecer lá no meu mapa estratégico. Então, o que eu tenho? Eu tenho facilidade de montar aqui, né? Botar para baixo aqui, organizar, mudar os nomes, né? Se eu quiser criar mais uma, vou criar uma aqui chamada de sociedade, né? Eu criei mais uma de sociedade e assim eu vou montando as minhas perspectivas. Então, existe essa flexibilidade e isso reflete lá no mapa. Né? Se eu for ver agora o meu mapa, vou pegar aqui o relatório, ó. O meu mapa estratégico, ele vai estar refletindo exatamente o que eu defini ali, ó. Mapa estratégico, do tipo gerencial, eu vou definir o meu webinar, e aí eu vou estar vendo exatamente o que eu acabei de configurar. Ó. Sustentabilidade, sociedade, aquilo que eu acabei de fazer. Tá ok? Maurício, chegou mais uma pergunta do Elvis. Como o módulo de plano de ação pode ser utilizado ou associado nas principais funções abordadas neste webinar? Quer que repete? Não, entendi. Ótima pergunta. Bom, o nosso módulo de plano de ação atualmente, ele está atuando principalmente dentro do ciclo PDCA dos indicadores, tá ok? Então, eu não consigo, hoje eu não associo, por exemplo, um plano de ação diretamente no meu objetivo, tá? Então, eu não tenho, por exemplo, vou voltar lá na minha estratégia aqui, meu plano estratégico. Então, tem duas formas de você fazer um plano de ação. Vou pegar aqui meu webinar. Então, eu não associo um plano de ação diretamente no meu objetivo como uma iniciativa estratégica, tá? Isso hoje o software não tem. Se for uma coisa interessante, vocês podem até conversar, me mandar, e a gente avalia para botar isso no nosso roadmap. Mas aonde que ele vai atuar? Né? Exemplificando, aqui eu associo programas, projetos e iniciativas. Onde que o plano de ação vai estar atuando? Eu tenho indicadores associados aos meus objetivos. Por exemplo, eu tenho nível de satisfação das partes interessadas com o escopo do portfólio e assim por diante.
O que eu posso fazer? Eu posso criar um plano de ação. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Eu vou criar um plano de ação. E esse meu plano de ação, eu vou criar ações para melhorar, né? Eu vou criar planos de ação para melhorar o meu indicador, fazendo assim o ciclo PDCA, né? Eu não tenho, deixa eu criar um novo aqui, ó. Plano de ação. Por exemplo, eu vou criar um novo plano de ação, vou chamar aqui de melhoria do indicador XYZ, vou dizer que é da área de TI, né? O objetivo, melhorar o indicador XYZ, alguma coisa nesse sentido, né? Eu vou fazer ele aqui até o fim de outubro, tá ok? Salvei aqui, né? Acabei de criar o meu plano, vou mostrar todos aqui. Opa, tá aqui, caiu aqui minha rede aqui. Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, que eu tive algum probleminha aqui. Enfim, caiu meu link aqui com o meu channel, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou criar o meu plano e vou associar os indicadores que estão associados ao meu objetivo. Então, com isso, eu vou fazer o quê? Eu tenho o meu plano de ação de melhoria do meu indicador, que eu vou criar as ações, né? Dentro do plano, você tem como definir aonde você quer chegar, qual que é a sua meta. Então, eu digo, eu estou criando o plano para passar esse indicador de um resultado de 50% para 80%, e depois eu vejo, rodo, né, as ações e eu afiro o resultado para ver se o meu plano teve a eficácia que eu esperava lá no início. Então, hoje é ali que o plano está atuando. O plano está atuando como uma ferramenta de melhoria contínua para melhorar os meus indicadores. Acho que tá bom. Bom, acho que é isso, Maurício. Não vieram mais perguntas. Eu vou abrir o microfone para a Cláudia para ver se ela quer falar alguma coisa para a gente. Eu agradeço a participação e a você. Perfeito, obrigado a todos pela atenção. Pessoal, obrigada pela participação de todos. Nós tivemos um número considerável de participantes, isso é muito bacana por ser o nosso primeiro evento. E a gente, a partir daqui, vai traçar a nova grade e em breve vocês vão receber essa programação. Nós vamos enviar para vocês uma pesquisa para saber a opinião de todos com relação ao evento e também para a gente receber as sugestões aí dessa grade, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada aí pela participação de todo mundo. Obrigada, Maurício. Obrigada, Renata. Obrigado.